Boa noite, começando mais uma live comigo, Capetinha, aqui no canal do Manoviewer. Tudo bom com vocês, gente? Tudo jóia? Wells Cost. Tudo bem? Felipe D900. What the fuck? What the fuck? Isso aí. Isabelle Kioma, boa noite. Tudo bom? Então, gente, vamos começando aí a live, né? E eu tô vendo aqui se o mundo continua em pé. Gente, quero falar hoje sobre bancada cristã, né? O Hugo Mota, presidente da Câmara, pautou com urgência a decisão se cria ou não uma bancada. O que é uma bancada cristã? Então, lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, a proposta de criar um bloco parlamentar que reúna deputados evangélicos, neopentecostais, católicos, tanto da direita quanto da esquerda, e esse bloco terá o direito de votar em bloco, né? Então, isso evita dissidência, evita aquele tipo voto livre do deputado, né? Que às vezes, por exemplo, o deputado votar contra a bancada, né? E isso aumenta, evidentemente, o poder de outra bancada, a bancada evangélica, né? O que é o Estado não era laico até o século passado? Pois é, Felipe D900. Será que você vai ter bancada satanista também? Quem? Deus queira. Pois é, né, gente? Então, é para isso, né? A bancada evangélica que pauta leis contra... Vamos ver o que eles fazem, né? Lei contra aborto, que é o direito da mulher de escolher se quer ou não quer, né, gente? Se quer ou não quer ter o bebê. Afinal, quem vai ter o bebê? Não é a bancada evangélica, não é nenhum cristão, é a mulher. Seja ela cristã, seja ela não cristã, não interessa. É um direito dela, né? O evangélico tem direito de cortar o pau se quiser, não é? Mas não corta, né? Aliás, devia ser obrigatório, né? Mas não. E outras, porque se o aborto é obrigatório, então, como se diz, como é que é mesmo? Cortar lá o canalzinho lá, né? Não, é um direito dele, né? Então, pois é, essas coisas, né? Outra coisa que eles fazem é criar leis que constrange e dificulta o estabelecimento de cultos afrodescendentes. Eles têm particularmente uma birra com culto afrodescendente, né? Bom, cristão na política, por quê? Nossa, né? Que beleza, não vou falar para 4 pessoas aqui, né? Por que cristão na política, né? Bom, primeiro, isso é motivado porque eles dizem que eles são perseguidos na sociedade. Eles falam que precisam lutar contra isso, né? Perseguição religiosa. Eles dizem também que lutam contra a imoralidade e corrupção no governo. Eles dizem representar interesses cristãos. Qual que é o interesse cristão, né? Eles são contra aborto, contra LGBTQIA+, e trans, né? O que tem isso a ver com cristianismo? Bom, eles dizem defender liberdade religiosa e liberdade de culto, isso é o que ali é o interesse cristão, né? Porque eles dizem que são perseguidos. Bom, vamos ver, gente, assim, cristão é realmente perseguido? Então eu pesquisei aqui brevemente, né? As perseguições e ataques aos cristãos, onde que aconteceu? Bom, primeira vez foi lá no Império Romano, né? Fale-me sobre o Império Romano. Desde que Roma invadiu e dominou Israel, né? As legiões romanas, e escravizou os judeus que foram levados para Roma. Né, era costume do Império Romano escravizar os povos que eles conquistavam. E sim, a igreja tem isenção tributária. Né? Toda igreja tem isenção tributária, inclusive centro espírita, terreiro de Umbanda, né, candomblé. Todo mundo que fala e prova que é uma religião
tem isenção tributária aqui no Brasil, né? Até tinha uma seita do Reverendo Moon, uma seita, né? A seita do Reverendo Moon ainda existe. O reverendo morreu, que não é nem cristão, não é... Era uma tipo assim, que o Deus era o Reverendo Moon. E essa seita tem isenção, e ela ainda existe, ela tem isenção fiscal, né? Isenção tributária. Aí, ó, Zandro Batista aqui, ó, né? Deveriam ter contabilidade como um lucro real, prestando conta de cada centavo, né? Isso aí, mas não tem. Não tem que prestar conta de nada. E... Então vamos lá, né? Os cristãos foram perseguidos em Roma, e em dado momento, né, os judeus que praticavam o judaísmo e o cristianismo, em dado momento a conversão dos romanos cresce e preocupa o Senado e o Império e o imperador, né? Aí eles resolvem perseguir os judeus e cristãos. Segundo pesquisa hoje, cristãos são perseguidos hoje, não lá em Roma, hoje, na Arábia Saudita, Nigéria, Afeganistão e Coreia do Norte, tá? Bom, vamos ver aqui, ó, como que eles são perseguidos. Então, na Arábia Saudita, é proibido por lei qualquer religião que não seja o islamismo sunita. É proibido culto, bíblias, e as punições são sérias, são detenções. Lá na Arábia Saudita, eles fazem saudizações, que é o quê? A substituição de trabalho estrangeiro, que tem outras religiões, por islâmicos sunitas. Então, você tem lá os canteiros de obra lá, eles têm uma política de, pera lá, né? Quem é islâmico sunita tem preferência, mas daí acaba que tem que acabar empregando o cristão estrangeiro, principalmente filipino, católico filipino, sabe? E aí dá um problema para eles, assim, porque eles não podem prescindir, né? Eles não conseguem evitar que cristãos e hinduístas também, né? Mas eles têm a birra deles com o cristianismo, né? E relaxa, daqui a pouco a gente paga a conta de luz deles também. O templo deles está precisando. Então aí eles fazem um negócio que eu não sabia, chamada saudização, né? Então chega lá numa obra, vamos saudizar aqui, né? Vamos deixar com a cara do saudita aqui. Há casos de tortura, pena de morte em casos que a pessoa é pega lá praticando religião cristã. Lá na Arábia Saudita, hein? Não estou falando em China e Coreia do Norte ainda. Em 1984, um grupo todo de cristãos filipinos foram decapitados, cara. Cortou a cabeça, chegou aquela cimitarra assim, né? 1984, em praça pública. Um católico indiano, Brian Saville O'Connor, foi condenado a 300 chibatadas, um indiano. Tomou 300 chicotadas e 10 meses de detenção por difundir a fé cristã no país. Vou falar agora da Nigéria. Tem muito nigeriano aqui no Brasil, hein? Lá em São Paulo, muito nigeriano, casando com brasileira, fazendo negócios aqui. A Nigéria é um país africano muito rico, tá? E lá eles têm um problema com o Boko Haram, que é um grupo terrorista, jihadista, islâmico sunita, que ocupa o norte da Nigéria, parte dos Camarões e o Chad. Eles têm conexões com a Irmandade Islâmica. Diz que sua luta pela Sharia, contra a corrupção no governo e contra a prostituição, cujos culpados são os cristãos e a cultura ocidental, segundo o Boko Haram, né? Eles atacam igrejas e escolas cristãs. Foi famoso, repercutiu bastante o sequestro de meninas. Em 2014,
né? O Boko Haram sequestrou 276 alunas de um internato cristão na cidade de Chibok e anunciou que seriam escravas sexuais, o que é permitido pela religião islâmica. Né? Você pode ter sua esposa e ter umas escravinhas sexuais lá, que não tem problema no islamismo. Tá? Até 2023, 2 anos atrás, ainda 96 meninas, né, permaneciam em cativeiro. Afeganistão. O Afeganistão, que até bem pouco tempo estava ocupado pelos Estados Unidos, né? 2021, o governo Joe Biden tirou as tropas e a população estadunidense lá do Afeganistão, largando para trás armamento, instalação, abandonou tudo. Vocês vamos embora, né? E aí o Talibã volta ao poder, né? A partir de 2001. Cristianismo foi considerado crime e sua prática clandestina e perigosa no Afeganistão. Considera-se que no Afeganistão o lugar de perseguição mais severa contra cristãos no mundo, no Afeganistão. Os cristãos, particularmente os cristãos, a religião é clandestina e muito perigosa de ser praticada no Afeganistão. Os cristãos são caçados e torturados por esquadrões da morte. A única saída é fuga e exílio. Aqui no Brasil, eu conheço igrejas pentecostais e Assembleias de Deus que dão abrigo a refugiados cristãos lá do Afeganistão. Aqui na cidade onde eu estou aqui, tem várias famílias afegãs aqui que fugiram do Talibã, né? Coreia do Norte, eita, olha aí, ó, pronto. Proíbe religião, né? Proibida a religião lá na Kim Jong-il, lá na Coreia do Norte. E lá eles se consideram irreligiosos, não podem, não são ateus, é irreligião, não pode. Religião simplesmente não pode porque não pode, né? São adeptos, os adeptos cristãos de qualquer outro culto ocidental, né, se descoberto traficando Bíblia ou fazendo culto, praticando proselitismo, são deportados. Se são norte-coreanos, e conforme a gravidade, são presos, né? São presos e tratados como espiões. Mas se são norte-coreanos, né, se é levinho, mete no avião de volta e tchau, expulsa do país. Mas se estava lá com uma turma, né, reunindo, fazendo um grupo, aí é considerado praticamente terrorismo lá na Coreia do Norte. Se são norte-coreanos, são enviados a campos de trabalho forçado e pena de morte também, né? Porque não por praticar religião, mas por traição à pátria, por questão de segurança do país. Barman, tudo bom, querido? Olha, nossa, querido, um abraço, Barman. Eu sempre acompanho os coquetéis do Barman aqui. Gente, siga essa conta aqui, Barman, que é muito legal, muita gente boa. E Israel, gente, né? Por incrível que pareça, Israel persegue cristão. O cristianismo tem um problema, né? É muito negacionista. São muito negacionistas, pois Israel persegue cristão e eles negam. Tanto para o bem quanto para o mal, o cristianismo tem um grave problema não interpreta a realidade, né? Então tá lá, o judaísmo não quer saber de cristianismo, gente. Não insista. Vocês vão se dar mal. Cristão que vai lá para Israel se dá mal feio, né? Pois vamos lá, vamos ver o que acontece lá. De 2024 até agora, mais de 100 ocorrências de registros de ataques contra cristãos de todas as categorias, qualquer religião cristã é muito atacada, principalmente em Jerusalém e na Cisjordânia,
tá? Que é um outro território com palestinos. Tem 2 territórios palestinos em Israel: a Cisjordânia, que é perto da Jordânia, e a faixa de Gaza, que é onde a gente conhece, que fica às margens do mar Mediterrâneo, né? A Cisjordânia ali mais para o lado do interior a fronteira com, como quem vai para o Irã, né? E na fronteira com a Jordânia. Né? Olha, em particular, a faixa de Gaza tem 50 mil cristãos. Olha que loucura, gente. E eles são impedidos de se locomover e praticar o culto religioso. Ataques em Israel contra cristãos vão desde vandalismo em locais de culto e símbolos, né? Eles vão lá, destroem, eles, né, aviltam. Restrição de acesso a locais sagrados. Os cristãos são impedidos de chegar em Belém, por exemplo, no local de nascimento de Jesus, o Monte do Calvário, né? Não podem, em determinado período, Israel, não, vocês não vão passar, né? Só não ficam mais... Eita, bom trabalho, Barman.j, um abraço, querido, obrigado pela visita aí, até mais. E aí, eles têm um ataque muito comum contra cristãos lá em Israel, que é o cuspe. O judeu adora cuspir em cristão. E assédio verbal, mas eles falam na língua deles, né, o hebraico, e aí você pode não entender, mas pela cara você sabe que ele está te xingando. Os ataques foram promovidos por judeus ortodoxos nacionalistas ultra-radicais, que pregam a grande Israel e o judaísmo como única religião, desde o Mediterrâneo até o rio Eufrates, no Iraque. A grande Israel que eles querem um dia ter, né? Toda a faixa do Mediterrâneo, do Egito até a Turquia, e do Mediterrâneo até o Iraque. Essa é a grande Israel que eles querem ter um dia, né? Então não adianta forçar, gente. O judeu não gosta do cristão, tá bom? Ponto. Se você achar que ainda quer ser amiguinho, é mais fácil você pegar um tigre, pegar um leão adulto e tentar converter ele né, fazer ele virar um gato, né? Mesma coisa. Bom, um lugar que tem muito ataque a cristão, Estados Unidos. Papagaio, capetinha. Que absurdo, pois é, gente. Estados Unidos foram registrados de 2020 até agora 400 ataques a igrejas católicas, né? Desde pintura de vandalismo, né? Eles gostam muito de pintar suástica em lápides nas portas das igrejas, danificar e interromper missa. Eles fazem muito isso nos Estados Unidos. No início do século XX, é muito difícil encontrar registro de perseguição, mas se você insistir, você acaba descobrindo. Então, lá em 1900, né, até a Primeira Guerra Mundial, teve muita perseguição às igrejas pentecostais. Porque as igrejas tradicionais, né, as luteranas e católicas, consideravam as seitas fanatismo. Então, batia mesmo na Assembleia de Deus, Salão, Testemunhas de Jeová, né? China, gente, não persegue cristãos ou qualquer religião estrangeira, por incrível que pareça, não persegue. Inclusive o islamismo uigur, desde que, né, pode ser praticado ali na região de Xinjiang, que não tem problema nenhum, tá lá, tem lá mesquita, né? Mesquitas, e o governo comunista chinês não registra bonitinho, cumpre a lei, não atuem contra o governo, não sejam instrumentos de deposição do sistema político do país, que tranquilo. Porque isso que acontece, a religião muitas vezes, na maioria das vezes, é usado como instrumento terrorista, de infiltração
ideológica terrorista nos países, né? Até aqui no Brasil, né? Olha o evangelismo, né? Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre a bancada cristã, né, que o governo, a Câmara Federal aprovou, está aprovando, né, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele pautou urgência para ver se aprova ou não a bancada cristã. A bancada cristã reuniria a bancada evangélica e a bancada católica, né, deputados católicos e deputados evangélicos de várias facções, né, de várias seitas. E com isso, se aprovada essa bancada, o líder da bancada cristã, ele pode negociar com a bancada evangélica o voto em bloco, evitando assim deserções, né? Evitando assim o voto livre dos deputados da bancada cristã. Então, quando tem pautas importantes para o interesse das igrejas cristãs, tanto católicas quanto evangélicas, quanto pentecostais, neopentecostais e por aí, aí os líderes eles capturam esse voto independente. Jorge Welpe, muito obrigada. Acaba de enviar o Crucifix aqui pro Capetinha aqui, tá bom? Então, antes de falar do Crucifix, coitado de Cristo, pois é, gente. Porque com a razão de ter cristãos, né, como representantes, deputados, né? Por que o cristianismo na política? Então, as associações cristãs na internet falam que o cristianismo é perseguido pelo crescimento do comunismo na China. Eles falam isso. E que é preciso que o Ocidente se prepare para enfrentar o comunismo chinês. Certo? Mas, gente, eu falei agora para vocês aqui dos países em que o cristianismo é perseguido. Então, olha só. A Arábia Saudita, né, lá é proibido por lei, né? E se você aparecer lá pregando ou fazendo missa na Arábia Saudita, eu já falei aqui, gente, 300 a 500 chibatadas na costa, pena de morte. O 1984, grupo de filipinos cristãos foram decapitados em praça pública. Nigéria, Arábia Saudita, gente, que você vai lá em Riad, lá em Copa do Mundo, tem o né, aquele time de futebol lá, vai. Neymar jogou lá na Arábia Saudita, gente, ele é evangélico, sabe? Então, assim, é proibido, ele não teve que chamar um pastor, o pastor vai lá, desce do aeroporto, é levado de carro até o Neymar, vai lá, faz o culto lá fechado no apartamento do Neymar, né? O pastor volta de carro, embarca no avião e volta, vai embora. Tá? Não pode nem ficar lá na Arábia Saudita, a não ser que, desde que com licença prévia e tal, ali na vila dos estrangeiros, não pode, gente, não pode, tá? Pena de morte na Arábia Saudita. Nigéria, tem o grupo terrorista Boko Haram, embora a Nigéria não seja anticristã, mas o grupo terrorista Boko Haram sequestrou 276 alunas de um internato cristão e as transformou em escravas sexuais, porque eles falam que o cristianismo dissemina a prostituição. Gente, coisa da religião, né? Nossa, assim, o raciocínio é perfeito, né? É assim, impecável. Afeganistão, Talibã, proíbe católico, cristão, evangélico, e tem Esquadrão da Morte que fica procurando adeptos cristãos no Afeganistão, né? Desde 2021. Coreia do Norte, é proibido qualquer religião. Budismo. A única religião que é tolerada, que eu não falei aqui, é uma espécie de xamanismo coreano. Você assiste lá os K-dramas, não parece uns caras... Fica assim, né? Incorpora os deuses coreanos.
Então, fala aí, Max Martins 5116, um abraço, querido, um grande abraço. Bom, Coreia do Norte só tolera, mas não é para ficar, né? Tolera o xamanismo coreano, mas religiões, vixe, cristão nem pensar, né? Então é simplesmente proibido, é mandado embora, ou se insistir, vai preso ou vai para campos de trabalho forçado, né? Vai trabalhar, né? Vai trabalhar. Israel, não é proibido, mas grupos ortodoxos atacam cristãos, né? Atacam, vandalizam e o governo não faz nada, tá? E os Estados Unidos, falei aí dos ataques que a população faz lá, eles brigam com todo mundo lá, né, nos Estados Unidos. 400 ataques registrados a igrejas católicas, né? E, gente, desde a colonização, né, os peregrinos que saíam lá do leste dos Estados Unidos para ocupar o oeste, o Old West. Então aí grupos de peregrinos cristãos tentavam fazer cidades cristãs e isso era assim, não era permitido não. Então a própria cavalaria que fazia a segurança, né, o exército dos Estados Unidos montado, né, o General Custer fazia umas briguinhas aí contra essas cidades evangélicas aí, né? Principalmente mormons. Não tiveram vida fácil. Gente, lugares em que falam de liberdade religiosa. Já falei Israel, já falei Arábia Saudita e já falei Estados Unidos, né? Então, essas associações cristãs, né, que falam que se preparam politicamente para enfrentar perseguição religiosa, eles falam do marxismo cultural nas universidades, o que é uma paranoia e uma fabricação ideológica, porque para simplesmente aumentar o poder político, né? Falam em cristofobia, isso não existe, gente. Aqui no Brasil, sim, desde que essa cristofobia existe, porque as igrejas evangélicas elas vão em igrejas católicas, quebram ícones da religião católica. Isso não traz nenhuma simpatia para principalmente a Assembleia de Deus, né? Os crentes, né? Então é claro que para um católico vem lá a testemunha de Jeová lá, não vão ser bem recebidos, né? Não serão bem recebidos não. E aí não adianta falar em que estão sendo perseguidos, né? Porque a perseguição começou da própria intolerância do pentecostal com as religiões tradicionais, né? Então tem isso, conflito lá dentro. Marxismo cultural já é uma falsidade criada, é um mito criado aí só para justificar a politização da religião. Isso não existe, marxismo cultural, né? Não existe. E a mesma coisa quando falam, né, numa cristofobia, e que não há liberdade de culto no Brasil, enquanto se aumentam cada vez mais as aberturas de templos e igrejas no Brasil. Isso está na mesma seara daquela coisa que falam que não há liberdade de expressão no Brasil, mas não param de falar que não há liberdade de expressão, né? Se eu não tenho liberdade nenhuma de me exprimir, então aqui tem uma ditadura no Brasil. Vocês têm que ver a ditadura do STF, né? Não temos liberdade. Aí o cara sai correndo daqui, vai lá para os Estados Unidos e fica de lá falando que não tem liberdade, que não pode voltar, não sei, mas quando na verdade o cara foi condenado aqui por sonegação fiscal, por estelionato, por tráfico, né? E fica falando, sou perseguido político, né? O cara é um bandido, estelionatário, deu golpe, está sendo cobrado aqui, ele foge e não enfrenta a justiça dos verdadeiros crimes dele, né? Aí ele fica falando que não tem liberdade. Se voltar aqui, não vai ter liberdade mesmo, né? É isso aí. Muito bom, gente. Live do Capetinha. Live do Capetinha. Espera aí, deixa eu ver aqui. Sabadão quente, que gostoso. E muito legal. Gente,
Se vocês puderem, se quiserem, enviem o Crucifix para o Capetinha na chave capetinha10k@gmail.com. Doe se quiser, doe evidentemente se puder, né? E tá aqui ó, a chave. Onde que é, Capetinha? Aqui ó. Capetinha10k@gmail.com para qualquer valor, 6 centavos, 66 centavos, R$6,66, 666, ou meia besta, uma besta inteira, R$6,66, ou meia besta, R$3,33. Aí eu coloco o nome de vocês na listinha do vídeo que eu publico no dia seguinte, tá? Coloco lá no finalzinho o teu nome lá. Se você não quiser ter o nome, você coloca 1 centavo. Então, por exemplo, coloca lá R$10,01, R$6,01. Eu vou ver esse 1 centavo lá, eu entendi. Aí eu coloco só as iniciais do seu nome. Porque se eu for abrir cada mensagem da pessoa falando, ai, Capetinha, não publica o meu nome, aí eu não vou entender. Mário, queridão, Mário do Critique, gente, olha, visita ilustre. Um abraço, querido Mário, gente, vamos seguir aí, ô. Viva El Diablito, vamos seguir o Critique, gente, vamos assistir as lives aí do Critique, gente, tá bombando o Critique, hein? Vai crescer pra caramba esse canal aí, hein? Tá bom? Mário, querido, um grande abraço aí, um grande abraço. Bom, gente, eu preciso agradecer aqui a minha querida amiga professora Georgia Welp, psicóloga junguiana, mestra de Kung Fu. Ao querido, muito obrigado, um abraço, querida Georgia Welp. Ao João Marcos Assunção Lobato, a Luiz Henrique de Andrade, muito obrigado. Lua Camilo Nogueira, eu acho que é Luan, viu? Luan Camilo Nogueira. João Leonardo, é porque no registro aqui, eu fui na conta da pessoa, eu fiquei em dúvida, não sei, não descobri o gênero, se é Lua ou Luan. Eu fiquei em dúvida. Aí eu devia perguntar, né? Mas daí... Ai, gente, que difícil. Errei. Então, Lua, tá? Lua. Camilo Nogueira. João Leônidas Oliveira, um abraço. Eneomara Lourenço Silva, um grande abraço. Carlos Henrique Donevante, um forte abraço. EMC dos S. Tá aí, ó. Ela mandou R$5,01. Um querido abraço. Um abraço. Samuel Fernando Schroeder, um abraço. Lucas Bersano de Mateu, um abraço. Ubirajara do Carmo Zamboto, um abraço. Ronaldo Alfredo dos Reis, um forte abraço. Tá bom? Essas pessoas que enviaram o Crucifix aqui pro capetinha10k@gmail.com. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos agora aqui, peraí, deixa o Banner Viewer arrumar bonitinho aqui. E a tela do notebook que eu vejo todas essas informações é o meu prompt, né? Gente, já ouviram falar de um troço chamado Anfávia? Se você é preocupado com Capetinha, fim do mês trabalhador aqui tá quebrado, não tem problema. Abraço, Marião do Critique, gente, aqui ó, segue o Mário SP com Z aqui ó, um grande abraço aqui, segue, ó, é o lá do Critique lá, gente, ó, fina, coisa fina aqui, grande abraço, Mário. Aí, então, tá, Anfávia. Anfávia. O que é a Anfávia? Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Gente, já deu, né? Lembra de um troço chamado Auto Latina? Pois é, já era, né, gente? Que na época da Auto Latina, lá em São Bernardo, no Grande ABC, nossa, Anfávia, assim, Anfávia fazia assim, ó, governo, né? Hoje em dia, a Anfávia tá, né? Não tá mais com essa força toda, né? E aí a Anfávia, dia 22 de outubro agora, alertou para o risco de faltar chip para fabricação de carro, né? Não tá tendo chip. E aí eles pediram para o Geraldo Alckmin, o Alckmin ir lá para a China, para pedir para os chineses liberar a venda de chip para as montadoras aqui do Brasil, né, fabricarem o carro.
Quem que é o Igor Cavete? Ô Igor Cavete, por que você não pega um avião e vai lá para a China para pedir pro Xi Jinping lá? Ah, é porque a Anfávia aprontou para os chineses, tá entendendo? Essa coisa assim, hoje tava vendo aí o Marco Rubio, o Brasil tem que parar com esse negócio de ser amigo da China. Tá? Tem que ser amigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que meteu 50% de tarifa no brioco da gente, né? Muito amigo, né? Você não está entendendo. Não está entendendo a amistade. Não está entendendo o Brasil, né? Aí, Pedro Daer, não está entendendo a amistade de Marco Rubio, não está a entender vosotros, né? O cara meteu 50% de tarifa, vem falar de amizade, cala sua boca, cubano. Ô, degrama, seu fascista de direita aí. Pois lá, o Igor Cavete, da Anfávia, foi pedir pro Alckmin e pedir para a China. Por quê? Porque a Anfávia, né, as empresas daqui compravam o semicondutor, o chip, de uma empresa chamada Nexperia. Vocês estão ligados o que é Nexperia? É aquela fábrica de chip na Holanda que estava quebrando, aí a China foi lá, comprou, manteve o emprego de 40 mil holandeses, pagou todos os bônus da diretoria lá, milionários, recuperou a empresa estava bombando, vendendo, aí o amigo, amigo Marco Rubio mandou a Holanda tirar o CEO da Nexperia, que era chinês. O único chinês na fábrica era o CEO, que tornava a Nexperia chinesa. Pois lá o governo chinês foi lá e sai daí, chinês. Sai, vai lá pra tua terra, chinês. Sai daqui, chinês. Aí o chinês falou assim, Xing Ling, eu vou então. Tchau, 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 tchau. Ni hao. Virou as costas e foi embora. Imediatamente, a China parou porque é uma cadeia produtiva, né? Parou de colaborar com a Nexperia. A Nexperia parou de produzir semicondutor, né? Porque a Nexperia era só um braço de uma grande empresa da Nexperia gigante na China. Quando a Nexperia chinesa para de mandar os insumos, para de mandar, sei lá, né? O processo, como que era a cadeia de produção ali, a empresa para na hora. A Holanda parou na hora. Aí o CEO que entrou lá falou, não consigo fabricar um chip. A empresa está parada lá, porque a gente precisa da China. Aí toca o mesmo ministro que fez a porcaria de derrubar, trocar o CEO e viajar para a China e falar assim, dá para você voltar? Pode voltar, desculpa, errei, fui moleque. Desse jeito, gente, que vexame, gente. Foi lá suplicar, o chinês falou, mas agora eu não quero. O chinês vira e falou, mas agora eu não quero, não preciso. Se vira aí, meu, laranjão, né? Os holandeses são os laranja lá, né? Obedeceram o laranjão dos Estados Unidos, os laranja holandeses, né? E aí tomaram na cabeça. Gente, a Holanda só faz besteira, mano, caceta. Ô paizinho nojento, mano. Aí a Anfávia ficou sem o semicondutor, né? Sem os chips, porque recebiam da Nexperia, tá? Mas por que o Igor Cavete da Anfávia não vai para a China? Bom, acontece o seguinte, né? Bom, isso foi o quê? As guerras rápidas do Donald Trump, né? Vão acabar com o mercado chinês e isso está acabando com o mercado dos Estados Unidos, né? O bicho burro do caramba, não sabe... negociante que não sabe negociar, né? Bom, a Anfávia é muito ratazana, né? Eles não podem ir para a China porque eles fizeram de tudo para atrapalhar a vinda da BYD aqui para o Brasil, tá? A Anfávia, no mesmo dia que saiu essa notícia no UOL que vai quebrar em 2 semanas,
se a China não liberar os chips pro Brasil, para as montadoras que estão aqui no Brasil, né? 2 semanas, gente, vai parar a indústria automobilística que não é chinesa aqui no Brasil. Fala, Clássica ASP, um abraço, querido amigo, um abraço, né? 2 semanas para parar a indústria automobilística, segundo a Anfávia, né? A Anfávia atrapalhou o que pôde a BYD de trazer uma fábrica lá na Bahia. O que eles fizeram, né? Eles denunciaram prática de trabalho análogo à escravidão. Aí o Ministério do Trabalho foi lá conferir e deu de cara lá com vários chineses trabalhando em jornadas pesadíssimas no canteiro de obras para construir a fábrica. Gente, trabalho temporário, não é CLT, não tem carteira de trabalho, porque são chineses. Então, essa fase de construção da fábrica, quando a China vai lá, quando vem uma Honda para cá, quando vem uma Toyota para cá, então vem japonês lá do Japão, e os caras trabalharam que nem uns escravos lazarentos aqui para levantar a fábrica, porque tem que ser rápido, né? Porque o cara não pode ficar aqui. Então, o cara trabalhou de dia até noite, porque ele tinha que entregar a empreitada. Não é CLT. Tá? Então, não é trabalho análogo à escravidão. O MT foi lá na Bahia, lá na fábrica da BYD, olhou aqueles chineses, tal, conferiu passaporte por passaporte, fizeram uma notícia escandalosa, chineses escravizados no Brasil, mostrando lá os chineses. Era trabalhador chinês, engenheiro chinês, trabalhando para entregar logo a fábrica, porque eles sabem construir fábrica da BYD. Não adianta você chamar lá o engenheiro do melhor escritório de engenharia do Brasil, que o cara não sabe. Não vai saber. Então os caras têm que vir logo, ficar pouco tempo, montar o mais rápido possível. É essa a tática, né? E quem sabia disso e fez essa sacanagem? A Anfávia, né? E aí não teve multa, teve muita matéria especulando, olha aí, né? Fala, né? Um monte de post no Instagram lá, fala aí agora, né? Comunismo chinês fazendo trabalho análogo à escravidão, tal, né? Olha aí, fala aí, comunista, e aí, defende agora, vamos ver você defendendo. Eu fiquei quieto. Porque o chinês ganhou um monte de grana, porque que eu vou, né? Os chineses não se deram o trabalho de se defender. Não teve um RP lá, falando, não, gente, não se trata nada disso. Eles não se deram o trabalho. A mídia inteira cascando em cima da BYD, eles não fizeram uma peça publicitária. A BYD, fábrica chinesa de Shenzhen, tem políticas humanistas em relação ao trabalho. Foram dadas todas as condições de trabalho. Não fizeram nada disso, gente. Não fizeram nenhum depoimento de esclarecimento ao público, porque o que eles falam, assim, nós vamos meter carro elétrico aqui, tão barato, que nós vamos quebrar a Anfávia, né? Então, assim, gente, um tipo de... Acabou a indústria automobilística estrangeira, indústria de montadoras, né? Acabou a indústria de montadoras dos Estados Unidos e Europa, Fiat, Tesla, já era, cara, né? Porque esse jeito de trabalhar dos chineses, cara, não tem como. Trabalho escravo, né, capetinha? Aí sim, não, gente. Você vai ganhar uma grana trabalhando que nem louco. Trabalho escravo não é isso. Isso é empreita, né? O nome disso é empreita, tá? Se você não sabe o que empreita é diferente de trabalho análogo à escravidão, né? Então, assim, trabalho análogo à escravidão é lá na Salton. Ali é trabalho análogo à escravidão. Você ganha um Malmitex de salário, né? E o cara fica descontando
fica falando que está descontando porque é aluguel do barraco que você mora e uma Almitec que você come e a sopa velha, facão para você cortar cana que você recebe. A Volkswagen faz trabalho análogo à escravidão, que a Volkswagen do Brasil tem fazenda lá no Pará e lá tinha lá gente, uns peão trabalhando lá na fazenda de gado do Pará, da Volkswagen. A Volkswagen faz, aí a Anfávia não fala nada, né, de trabalho análogo à escravidão, né? E por isso que eu falo que isso aí, gente, a Anfávia, que esse negócio vai parar em 2 semanas aí, isso aí é o Trump. Quando que você vai bombardear os barcos na Baía da Guanabara, né? Aí o Trump respondeu, já não estou bombardeando, né? É isso aí, vai faltar chip para os carros fabricados no Brasil. Fabricado, você faz motor, faz a lataria, é montado, né? Porque o motor vem montado, o chassi vem montado, você só cola, né? Você faz um Lego de carro, né? Isso é montadora, né? E então a Anfávia tá morrendo de vergonha. Se for para a China, vai tomar chá de cadeira lá, né? Não vai ser. Anfávia, na mesma reportagem do UOL, no mesmo dia, no dia 22 que saiu essa matéria aí, o Thiago Mali fala que a Anfávia foi um dos maiores lobistas lá na Câmara dos Deputados e no governo, no Ministério da Indústria e Comércio do Geraldo Alckmin. Foram lá mais de 99 visitas lá para fazer lobby, para aprovar leis para a indústria de montadoras do Brasil. Então, olha, tinha lá... bom, primeiro assim, né, querendo taxar carro elétrico, né? A Anfávia não constrói carro elétrico. Então eles fizeram lá um monte de lobby para aumentar a tarifa de carro elétrico. Então assim, você vai comprar um carro elétrico, 90%, 50% de tarifa para carro elétrico. E você vai comprar um carro da Anfávia, tipo, né, 50%, mas para o fabricante é 0%, né? Então, eles tentaram aprovar lá um negócio chamado Rota 2030, que é tirar impostos para a indústria de montadora. Tem lá um programa Mover, que era para descarbonização. Ó que bonito, né? Você vai... Programa Mover é para o governo tirar impostos para os carros ditos verdes, né? Que são carros verdes movidos a gasolina e diesel, né? Que são os híbridos, que são aqueles que tem gasolina, álcool e diesel, né? Gasolina, álcool, gasolina, diesel, né? Então são os carros híbridos. Não sei se é diesel, né? Mas pelo menos álcool e gasolina. Que eu não tenho carro híbrido, por isso que eu não sei, né? O programa Mover também descontando imposto não para quem compra, mas para a indústria. Tá? Para as montadoras. Renovação de frota, olha que beleza. Para estimular você comprar carro, caminhão, que diz que vai baratear o carro. Mas quando é que o carro fica barato, gente? Sabe, 150 mil, 250 mil reais está barato para você? Pois esse carro que custa 250 mil reais, ele tem lá isenção de imposto de renda para renovação de frota. Ai que beleza, ó o repasse sendo feito aí, né? Qual é o motivo? Porque ele é menos poluente, né, do que o carro antigo, né? O cara monta mal o carro é uma bomba relógio, né? E aí ainda ganha isenção de imposto. Ah, vá se ferrar, hein? Tá louco. Tá doido. Capetinha10k@gmail.com, chave crucifix para qualquer valor que nos ajude a fazer live, a fazer vídeo aqui no @Manovil no Instagram e no @Manovil Bonecos. Manoviewer aqui no Instagram, Manovil no TikTok e @Manovil Bonecos no Instagram. Não, no YouTube. Eita, muita coisa. Tá? Obrigado, vocês que colaboram. Muito obrigado. Gente, artistas se recusam a aceitar celular no teatro. É a mesma coisa da Anfávia lá, cara. Mesma coisa. Então tem aquele ator Matheus Solano. Ele estava lá no Rio Grande do Sul. Aí estava lá a fã assistindo a peça dele. Ele foi lá dar um tapa da Pantera no celular da mulher lá, né?
Smartphone virou grande inimigo do teatro, desde Antônio Fagundes, que não tolera atraso nem celular desde 1990 nas peças dele. O cara é chato pra cacete. Nunca assisti, ainda bem, não quero assistir, tá? Se alegava que o flash, na hora de tirar foto, gente, 1990, pra que você vai ter um celular em 1990? Pra tirar foto. Então aí alguém tinha flash, então ele dizia que o flash atrapalhava. E se você desligava o flash, ele diz que com aquela foto de baixa resolução, violava direitos autorais do espetáculo, né? Certíssimo, Matheus Solano. Eu não concordo, gente. Eu não concordo. Isso aí não prejudica a pessoa e o teatro. Não prejudica o ator. Vai prejudicar a própria arte teatral e eu vou explicar por quê, tá bom? Então os caras reclamam do flash, né? E tem um ator lá que fala, que diz que tinha uma bailarina que caiu do palco por causa do flash, mas não fala o nome da bailarina, né? Eles querem uma lei federal proibindo ligar celular dentro do teatro. Essa lei não existe federal, mas existe lei estadual em São Paulo, 3.929 de 2004. Minas Gerais tem a lei 23.013 de 2018. São Paulo já tinha uma lei municipal, 11.545 de 1994, proibindo ligar celular dentro de teatro. Assim, explícito, gente, é proibido por lei, tá? Mas, é uma grande besteira. Tá? Teatro não lota mais, como por exemplo em 1994. Nessa época você tinha ônibus fretado que saía de caravanas do interior e iam para São Paulo, né? Saíam do interior do estado de São Paulo, saíam de Curitiba, saía de Florianópolis, saía do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, Cuiabá, Campo Grande, para ir assistir o Irene Ravache, assistir Tônia Carreiro, Eva Todor, assistir Paulo Altran, assistir, como é que era o nome? Paulo Goulart e Nissete Bruno. E assim, parava aqueles ônibus, assim, aquela fila de ônibus, descer aquela multidão para assistir esse pessoal lá, esses atores da Globo, atores de novela, né? Assisti, gente, Marco Nanini e Neila Torraca na peça Mistérios de Irma Vap, que tentaram reencenar, mas não conseguiram, não com o brilhantismo do Marco Nanini e Neila Torraca, peça fetiche que eu não consegui assistir com esses dois atores e nunca mais tentaram remontar, mas não deu certo. Mas eu assisti, por exemplo, uma peça que lotava muito, Trair e Coçar é Só Começar, com a Denise Fraga. Não teve ninguém melhor que ela, a Denise Fraga. E eu assisti no Teatro João Caetano, fora desses circuitos teatrais de São Paulo, e ela deu o ingresso de cortesia para o elenco que eu estava trabalhando na peça, né, lá no João Caetano, na Zona Sul de São Paulo, porque a gente estava com uma peça de teatro infantil. Eu, Capetinha, trabalhando com teatro infantil, né? E, gente, lotou. Não tinha lugar, tinha gente sentada no corredor. Então eu só botava lá uns últimos lá, sentado no corredor lá para assistir a peça. Lotado, lotava, gente, lotava, tá? E a temporada que ela ficou lá, todas as apresentações, eu via, tava lá, né? Terminava o espetáculo, eu via a fila que ficava. Hoje, quando que se forma fila em porta de teatro? Pois lá, fila de dar volta no quarteirão para assistir a Denise Fraga. Todos os finais de semana, da parte quinta, sexta, sábado e domingo, lotado, ingressos esgotados até o final da temporada, ingressos comprados com antecedência. Hoje quem tem sala assim, de teatro, né? E ainda quer se dar o luxo de cortar celular? Gente, celular tá, em show, tá em culto, igreja, até a sessão do tribunal de júri, se liga o celular do cara lá, dá uma gravadinha e desliga. Quem é que consegue impedir? Pra que lutar? Que frescura é essa? Novela, quem é que assiste novela? Quem assistiu agora aí a Odete Roitman, gente? Ver a Débora Bloch morrer e ressuscitar de novo. Que besteira, gente. Que besteira. Vai ficar brigando com um celular, vai antipatizar ainda mais. Quer? Pô, o choro é livre, né, gente? Manda brasa aí. Tá bom? É isso aí, meus amores. Um bom sábado.
tá bom? Até mais. Tchau. Beijo.